E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar em como tornar você monstro assim. Você quer ficar fortão assim? Quer conhecer como é que o Hulk chegou a essa massa muscular gigante? Vem comigo então! Fala pessoal, tudo bom? Então, você já deve ter uma ideia do que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos falar de proteínas. Bom, as proteínas são extremamente abundantes em todos os seres vivos. Na verdade, elas só perdem apenas para a água em abundância. Elas são compostos orgânicos. Compostos orgânicos tais como, por exemplo, lipídios, carboidratos, enfim. Nós já falamos de vários compostos orgânicos. Bom, o que é de importante? Se ela é um composto orgânico, ela é formada basicamente por algumas moléculas. Carbono é a sua principal molécula? Sim, todo composto orgânico é formado por carbono. Mas além de carbono eu posso encontrar oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e em alguns casos eu encontro inclusive enxofre. Tudo bem, qual é a função de uma proteína então? Para que serve uma proteína? Bom, quando se fala de função, elas têm diversas funções no nosso organismo. Desde função estrutural, por exemplo, sabe aquela proteína que dá a estrutura, a forma do seu cabelo, chamada então de queratina? Bom, beleza. Estrutural, posso também estar falando de proteínas que podem dar estrutura na minha unha, ou proteínas que podem me ajudar na formação do meu tecido ósseo. Além de proteína estrutural, eu posso ter proteína com função hormonal. Bom, quando se fala em proteína de função hormonal, eu tenho dezenas. Mas a que eu quero trazer para vocês, por exemplo, é aquela em que pessoas com diabetes do tipo 1 têm problema na produção. Eu estou falando de que proteína? Eu estou falando de qual hormônio? Eu estou falando da insulina. Bom, a insulina, a adrenalina, são dois exemplos de função hormonal. Bom, falamos da estrutural, falamos da hormonal, resta falar então, por exemplo, da proteína de defesa. Quando se fala em defesa, a gente está falando de anticorpos, proteínas utilizadas por células de linfócito B, que são transformadas em plasmócitos e são utilizadas para atirar sobre qualquer antígeno que entre no meu organismo, qualquer ser estranho que tente entrar no meu organismo. Então essas proteínas são utilizadas como sistema de defesa. Bom, elas terão também a função enzimática. O que significa isso? É uma função que é muito importante para o nosso organismo funcionar. É a função que a gente compreende de acelerar reações. Ela ajuda com que reações que dificilmente aconteceriam sozinha ou demorariam demais para acontecer, como por exemplo, a quebra de uma proteína no meu estômago. A enzima responsável por quebrar proteínas no meu estômago é a pepsina. A pepsina, ela atua funcionando na quebra das ligações peptídicas entre os aminoácidos que formam essa minha proteína. Então perceba que sem a pepsina eu teria muita dificuldade em fragmentar esse alimento. Então eu estou pensando nas enzimas digestivas, mas são diversas enzimas que vão facilitar o processo de reação química, certo? E por último, mas também não menos importante, há uma função energética. Embora a proteína seja o último composto orgânico a ser utilizado como fonte de energia, não dá para se negar que em algum momento, caso necessário, o nosso corpo pode quebrar proteínas e vai começar a produzir energia que é de vital importância para a gente. Então, o que você precisa conhecer mais sobre proteínas da sua estrutura? Todas as proteínas são conhecidas como polímeros. O que é um polímero? É uma longa cadeia de monômeros. O Leandro não está entendendo nada. Monômero é a unidade fundamental de um polímero. Uma unidade que se repete uma após a outra. Pensa aqui, por exemplo, como se fosse um trem. São os vários vagões de um trem que são necessários para formar esse trem que a gente está tentando discutir. Então, cada vagão é um monômero. O trem inteiro, ou melhor, o conjunto de vagões, eu chamo de polímero. Dessa forma, a proteína é um aglomerado então vamos lá. Ela é um aglomerado de
aminoácidos. Então os aminoácidos são a parte fundamental dessa proteína. E repare só, existem apenas 20 tipos diferentes de aminoácidos. E eles vão se organizar sempre de forma a montar novas proteínas. A cada troca de aminoácido, a cada reorganização desses aminoácidos em uma proteína, eu tenho proteínas diferentes com funções que podem ser diferentes também. Então, o que é importante agora é conhecer do que um aminoácido é feito, conhecer como o aminoácido é construído. Então, vamos conhecer agora a estrutura de um aminoácido. Então, pessoal, na verdade, um aminoácido ele é formado por um carbono central. Esse carbono central ele é ligado a algumas estruturas importantes. Importantes porque elas dão o próprio nome para o aminoácido. Veja só que de um lado eu tenho a ligação em um grupamento ácido carboxílico. E de outro lado eu tenho o grupo amina se prendendo a esse carbono. Daí vem o nome aminoácido. E esse carbono central sempre terá preso a ele um radical de carbono, uma cadeia carbônica. E cada aminoácido diferente, então terá uma cadeia carbônica diferenciada. Ok? Mas todos sempre terão esses dois grupamentos, o grupo amino e o grupo ácido carboxílico. Então não importa se eu estou falando da lisina, da prolina, do triptofano, todos eles terão a mesma estrutura básica e o que difere um do outro é apenas o radical, que é a cadeia carbônica ligada a ele. Bom, os aminoácidos podem ser divididos em dois grupos, os essenciais e os naturais. Os essenciais são aqueles que o meu corpo não produz, então eu tenho que buscar na alimentação esse aminoácido para construir as minhas proteínas. E os naturais são produzidos pela minha célula. Bom, se os aminoácidos são tão importantes e essa é a cara dele, como é que dois aminoácidos vão se unir? Bom, basicamente, eles vão se unir pelo grupamento carboxilo e o grupamento amino. Quando eles se unem, uma molécula de água será produzida, assim como esse exemplo está sendo apresentado para vocês. Dá uma olhada aí. Bom, perceba aqui que quando o grupo ácido carboxílico se une ao grupamento amina, você tem a reação entre a hidroxila do grupo ácido carboxílico, que é o OH, com o hidrogênio do grupo amina. Quando a hidroxila se une ao hidrogênio, eu tenho uma molécula de água saindo numa reação chamada de desidratação. E é exatamente nesse momento que eu crio uma ligação chamada de ligação peptídica. Por isso eu posso chamar as proteínas de polipeptídeos. Então as proteínas são chamadas de polipeptídeos porque elas têm dezenas e dezenas de ligações peptídicas acontecendo, certo? Bom, eu consigo classificar as proteínas agora. Os aminoácidos estão unidos, as ligações peptídicas foram feitas e eu posso começar a classificar os tipos diferentes de proteínas. Então essa figura que eu vou colocar para vocês ela é essencial para que você consiga entender a diferença dessa classificação. Preste atenção nela. Bom, quando você percebe, a primeira figura está demonstrando a estrutura primária de uma proteína. A estrutura primária de uma proteína é essa estrutura retinha, lisa. Na verdade, a proteína ela não se contorce na primeira, ela é linear. Já quando eu passo para uma estrutura secundária, ela começa a ter algumas formas possíveis. Uma forma de alfa-hélice, que lembra bastante uma espiral do nosso caderno, se você tiver um caderno espiral. E existe uma outra forma também, chamada de forma beta-folha. Nessa forma, nós conseguimos perceber idas e vindas da proteína que fazem com que ela forme uma estrutura mais rígida, mais sólida, mais bem organizada, que parece uma folha beta pregueada, que na verdade parece uma sanfona. Bom, da estrutura secundária, podemos continuar para a estrutura terciária, que é quando a proteína se enrola nela mesma. E na proteína quaternária, nós temos aglomerados de proteínas. Por exemplo, um exemplo muito interessante de proteína quaternária é a hemoglobina.
Bom, a hemoglobina é uma proteína importante no transporte de oxigênio pelas hemácias, células vermelhas do nosso sangue, também conhecidas como eritrócitos. Então, essa forma quaternária, que é feita por quatro proteínas terciárias juntas, ela permite com que eu consiga, no caso das hemácias, no caso da hemoglobina, consiga carregar grande quantidade de oxigênio. Bom, é legal falar que uma proteína sai da sua estrutura primária e pode chegar à estrutura terciária, quaternária, por atração molecular entre os compostos químicos que formam essa própria proteína. Bom, todas as formas de proteínas que nós apresentamos aqui, seja ela secundária, terciária ou quaternária, elas podem deixar de existir. Eu consigo desenrolar essas proteínas caso eu ceda calor para cima dela. Então, se eu ceder calor sobre uma proteína, ela vai passar por um processo de desnaturação, que pode ser permanente, o que na maioria das vezes é, ou pode ser reversível, certo? Então, um grande exemplo de desnaturação que a gente consegue perceber aqui é a desnaturação da clara do ovo. Bom, quando você quebra um ovo sobre uma frigideira, você percebe que a clara do ovo ela tem um formato meio gelatinoso. E quanto mais tempo ela fica na frigideira, mais facilmente eu percebo esse formato e a cor dela se modificando. Eu percebo, por exemplo, que ela passa a se tornar mais clarinha. A proteína que forma a clara do ovo é a albumina. E quando eu esquento ela, quando eu dou calor, eu faço com que ela deixe de ter as suas interações moleculares normais e ela mude a sua forma. Um outro processo de desnaturação importantíssimo é o processo que envolve a febre. Sempre que nós temos uma febre acontecendo, sempre que nosso corpo sai daqueles 36 graus e meio em média, que é a temperatura normal para cada um de nós temos uma tentativa do nosso corpo de nos defender contra patógenos que acabaram de entrar no nosso organismo. Então vamos supor que uma bactéria tenha entrado no meu organismo. O que eu preciso fazer? Ativar o meu sistema de defesa. E como eu ativo o meu sistema de defesa? Ligando uma série de cascatas de proteínas que vão levar a comunicação. Desde lá da entrada desse patógeno, do local onde ele entrou, até o meu corpo como um todo, ativando todo esse sistema. Bom, legal. Mas esse sistema ele responde também à temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais ágil é a sua produção, mais ágil é a sua ativação. Então, anticorpos começam a ser liberados mais facilmente, mais rapidamente. As células matadoras vão em direção ao patógeno para tentar destruí-lo. Bom, a temperatura sobe com um mecanismo de defesa. Só que ela pode chegar a níveis muito altos e muito danosos. Então, sempre que a temperatura passa desse nível, que é o nível crítico, ela começa a desnaturar as minhas proteínas. É por isso que eu preciso ficar atento a temperaturas muito altas. Temperaturas muito altas precisam ser reduzidas, porque senão as proteínas do meu corpo serão desnaturadas e eu não conseguirei reverter esse processo. Uma febre pode matar, mas ela mata por desnaturação. E aí falta falar de um papel importantíssimo das proteínas, que é o papel das enzimas. As enzimas, como eu já disse no início da aula de hoje, são proteínas capazes de acelerar uma reação. Então elas fazem com que uma reação aconteça gastando menos energia. Então o que uma enzima faz? Ela diminui a energia de ativação de processos, diminui a necessidade de muita energia para que uma reação de quebra aconteça, e aí ela faz com que a digestão aconteça mais rapidamente. Se eu estiver falando, por exemplo, de uma lipase, uma proteína produzida no meu pâncreas, capaz então de quebrar lipídios, uma enzima produzida pelo meu pâncreas capaz de quebrar lipídios. Eu posso estar falando de uma protease qualquer, que pode ser a tripsina, pode ser a pepsina, que são enzimas que vão funcionar quebrando esse alimento que eu acabei de comer, no caso essa proteína também. Então, eu preciso que vocês percebam que as enzimas funcionam muito bem em pHs específicos. Existe uma enzima que funciona próximo ao pH neutro, que é a enzima que está na minha boca, chamada de amilase salivar. A amilase salivar quebra o amido. Mas existe uma outra enzima que vai funcionar no meu intestino, num pH ligeiramente diferente, que é, no caso, a amilase pancreática. Eu posso ter uma enzima chamada de a pepsina no meu estômago,
A pepsina ela funciona num pH extremamente ácido, lá por volta de 2, 2,5. É muito ácido. Bom, a pepsina ela quebra a proteína, mas existe uma outra enzima que também quebra a proteína, que funciona no meu intestino delgado, que é chamada então de tripsina. A tripsina também quebra a proteína, mas funciona no meio básico. Caso eu retire uma e passe para o outro lugar, caso eu retire a tripsina e passe para o meu estômago, certamente ela deixará de funcionar. E o inverso é também real. Então as enzimas funcionam em pHs, em acidez ou basicidade bem específicas, correto? E elas também vão respeitar a variação de temperatura. Quanto maior a temperatura, mais rápido elas vão funcionar, sempre prestando atenção que existe um limite, um ponto ótimo. Passou desse ponto ótimo, ela será desnaturada. E com a companhia do meu amigo Huck, chegamos ao final de mais um encontro, mais uma videoaula. Espero que vocês tenham compreendido bem aquilo que nós discutimos hoje sobre proteínas. Espero que vocês consigam aprofundar ao máximo o conhecimento sobre compostos orgânicos. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!